Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente, para a conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos em nossa companhia Américo. Olá, meu querido irmão. E Julinha. Que a paz do Mestre Nazareno esteja com todos. Hoje nós vamos estudar as perguntas 851 e 852 de O Livro dos Espíritos, contidas no capítulo 10º do livro 3º, Lei de Liberdade. Lembrando, nossos irmãos, que nós estamos fazendo estudo na tradução de Evandro Noleto Bezerra, de 2007. Então, do ano, a edição comemorativa dos 150 anos do Livro dos Espíritos. E nós vamos formular a primeira pergunta ao nosso Américo. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, de acordo com o sentido atribuído a este vocábulo? Em outras palavras, todos os acontecimentos são pré-determinados? Neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Os espíritos nos respondem que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao fazer o bem ou fazer o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Mas nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Meus queridos irmãos e queridas irmãs que nos acompanham aqui no Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro. Aqui nós temos um ensinamento muito importante para nós, porque nós temos algumas vezes a impressão de que tudo que acontece na nossa vida é fatalidade. E, aliás, o Espiritismo, eu sempre falo para todos que eu converso, que é um tanto quanto antipático, porque o Espiritismo vem dizer para a gente a verdade. Vem dizer para a gente que não, que o que acontece na nossa vida é fruto daquilo que nós plantamos, colhemos aquilo que nós plantamos. Então, essa fatalidade, as pessoas às vezes sofrem e dizem: ah, meu Deus, eu estou sofrendo porque isso estava escrito no destino, porque há uma fatalidade terrível na minha vida. Não. Os Espíritos explicam para nós que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito fez desta ou daquela prova para sofrer, para passar, né? Não diria nem para sofrer, para se sujeitar a essa prova, porque ele pode passar por essa prova de maneira tranquila, sem tanto sofrimento, sem tanto desespero. E até um momento atrás a gente tinha
esse direito de colocar na conta do destino. Então isso aí foi o destino que quis que eu passasse por isso. Não. Eu escolhi, a maioria das provas que nós temos na nossa vida, nós sabemos que, salvo um caso ou outro em que nós, às vezes, perdemos até o direito de escolhermos nosso livre-arbítrio, não é ilimitado. Nós temos limitações ao nosso livre-arbítrio de acordo com o nosso grau de evolução. Então, salvo um ou outro caso, nós escolhemos as provas. E essas provas vêm justamente para poder nós evoluirmos, e elas vêm de acordo com aquilo que nós praticamos em vidas pretéritas. Então eu não posso mais colocar isso na conta do destino, dizer que foi Deus que quis isso, foi o meu destino, não. Aliás, o Espiritismo vem quebrar uma série de tabus, né? Que eu me recordo que antes de eu ser espírita, eu adorava o diabo. Isso pode parecer até um absurdo, mas era uma maravilha para mim, porque eu podia fazer qualquer erro do mundo, e quando vinha alguma dificuldade, eu botava a culpa no diabo. A culpa disso é do diabo. Então, no final, o diabo virou alguém para poder colocar os meus pesadelos, as minhas culpas, e aí vem o Espiritismo e diz pra gente, não, isso não é culpa do diabo, não. Isso é culpa sua. Se você fez alguma coisa de errado, vai ter que expiar, vai ter que pagar. Se você cedeu a alguma tentação, é porque você usou mal o seu livre-arbítrio e não porque o diabo te obrigou aquilo. E os espíritos falam também que nós conservamos o nosso livre-arbítrio, está na resposta da própria pergunta 851, que nós conservamos o nosso livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal. E é sempre, o ser humano é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então as tentações virão? Virão. Mas a palavra final, se eu vou ceder ou se eu vou conseguir resistir àquela tentação e seguir o meu caminho do bem, sempre vai ser minha. Então cada um de nós precisa assumir a nossa responsabilidade, por mais difícil que isso seja. Porque é muito mais fácil a gente colocar a conta no diabo, a conta no destino. E aliás, quando a gente vira espírita, a gente acha que pode botar a culpa no obsessor. A gente troca o diabo pelo obsessor. Então a gente fala assim, não existe o diabo, mas quem fez eu cometer esse equívoco foi o obsessor. Aí vem o espiritismo antipático que aí diz pra gente ainda, o obsessor só chega perto se nós estivermos na mesma faixa de vibração, ou seja, até o obsessor que nos incomoda é responsabilidade nossa. Nós sintonizamos com ele, né? Sim. Eu sempre costumo dizer que o obsessor também tem mais do que fazer do que ficar do meu lado, desde que eu não permita, né? Quando nós falamos de fatalidade, a gente está falando, no caso abordado para Meco, das coisas, das provas, né, que foram escolhidas por nós. Quanto à parte moral de cada um de nós, né, ela sempre tem uma flexibilidade. Porque a moral independe de um projeto anterior. Por exemplo, eu, por causa de algumas coisas que eu tenha que aprender, não é pagar, é aprender, eu posso escolher vir com uma deficiência, eu posso escolher vir numa posição miserável, algumas situações assim para me ajudar a evoluir. Já as provas morais, seja a classe que eu venha, ou com deficiência, ou com riqueza, ou com pobreza, é sempre decisão minha. Às vezes, as provas morais elas são flexíveis, ou seja, é sempre decisão minha. Porque numa situação de confusão, de conflito, eu posso manter a calma, depende de mim. Ah, mas eu vou engolir sapo? Sim, de vez em quando faz bem engolir um sapinho, né? Faz bem para a saúde. Então, tudo a gente tem que ver. Faz bem para a saúde engolir um sapo. Às vezes não engolir que causa um mal danado, né? Porque aí a gente arruma uma confusão na nossa vida, né? Eu, quando era jovem, era assim, eu não levava desaforo para casa. Eu era do time, não levo desaforo para casa. Olha só, João. Não, mas eu tô falando. Eu era baixinha, eu sou baixinha e pequenininha, mas eu sou abusada. E aí eu não levava, não, e arrumei sérias confusões com isso. Eu enfrentava também, assumia, mas... E a idade vai passando e nós percebemos que não é isso, porque nós acabamos sofrendo consequências para nós mesmos, né? E que não vai levar a resultado nenhum. Né? Então, nós sempre somos, né? E o livre-arbítrio existe para isso, nós temos o poder de escolha. Depende de fazer as boas escolhas. Eu colocaria um adendo a tudo que vocês falaram. Só uma coisinha, só uma frase
que é do tio Renatinho, que é um dos nossos expositores também. Nós não estamos aqui na Terra reencarnados para sofrer. Nós estamos reencarnados para aprender a amar. Isso é que é o mais importante. Sim. Nós estamos aqui para aprender a amar. Ponto. Como vamos fazê-lo? Depende de quê? Da nossa própria vontade. O livre-arbítrio está aí. E aí, lembra daquela mensagem que eu recebi outro dia? Foi característico, uma reunião mediúnica, uma mensagem em 3 palavras: aprender para servir. Nós estamos aqui para aprender para servir. Não precisa falar mais nada, né? É o que disse Jesus. Então vamos ouvir a nossa vinhetazinha para dar sequência depois. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, vamos dar sequência ao nosso estudo de hoje com a pergunta 852 que eu vou formular para a nossa Julinha. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade independente da maneira como procedem. A desgraça não estará no seu destino? Os espíritos respondem: são talvez provas que devam sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez lançais à conta do destino, que muitas vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Nos males que vos afligem, tratai de conservar pura consciência, e já vos sentireis bastante consolados. E Kardec faz uma observação. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino do que à nossa própria falta. A influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso. Entretanto, sempre podemos nos livrar dessa influência, reprimindo as ideias que eles nos sugerem, quando mais. Quem de nós não conhece alguma pessoa que, aos nossos olhos, veio ver a vida mais correta que pode, dentro de uns certos padrões morais certinhos e tudo acontece com aquela pessoa. A pessoa fica desempregada, a pessoa passa necessidade, a pessoa fica doente, a família fica doente. Parece que tem um monte de coisa acontecendo com aquela criatura e a gente, mas o pessoal é tão bom e está passando por isso. Essa é a nossa visão. Não precisa muito. Que exemplo mais característico? Chico Xavier. Pois é. Que ele, a vida ilibada que ele teve, dedicada ao trabalho, né? E desde a infância ele teve problemas sérios. Então aí a gente diz, mas por que isso? Não é castigo não, foi escolha do espírito ao voltar à carne. Ele escolheu aquilo para às vezes se livrar de coisas e às vezes não. É tipo assim, eu vou passar por isso para aprender, para solidificar conhecimentos e também com uma forma de aquela resignação, né, que as pessoas geralmente que fazem isso ficam calmas e tranquilas. Aquela resignação vai ser aprendizado para alguém. As pessoas que convivam, né? Eu começo, por exemplo, eu que não levava desaforo para casa, eu vejo uma pessoa dessa assim, gente, eu estou reclamando de que a pessoa está passando tanto desaforo, né? A pessoa da reunião. É. E aí, eu estava lembrando a Julinha aqui, um senhor que foi a uma reunião em que ela foi explanar evangelho. Aquele da foi uma única vez. Foi me Nunca levar um mais recado. Nós vivemos.
naquela época, eu estava passando uma fase bem complicada. Estava sofrendo uma pressão mais psicológica de outras coisas. E eu andava com os nervos, né? E aí era meu dia de falar do Evangelho na Casa Espírita. E eu fui, né, pedindo a Deus inspiração, que eu já não falo de Evangelho à toa. E aí eu fui. Eu tenho que falar de Evangelho para aprender alguma coisa. E aí eu fui. E o assunto, né, nós estávamos conversando, e estava se falando, o assunto era sobre paciência, tolerância, qualquer coisa assim, não lembro direito, mas que é hora do estudo. E aí, de repente, o comentário da esposa dele pra gente. Eu queria ser igual fulano, porque ele pode estar o mundo caindo e manter a calma. Aí eu me interessei pelo assunto, né, aí eu disse assim, é mesmo? E aí ela começou a falar, e aí o resumo da história era o seguinte... Ele era uma família numerosa e ela também. Eles se conheceram e quando tinha incêndio de briga, conflito, ele apaziguava as duas famílias. Mantinha calma e conseguia botar tudo calminho. E aí eu disse para ele, é mesmo? Como é que o senhor consegue? Resposta dele para mim. Olha, a minha calma é minha. Eu não dou direito a ninguém de acabar com ela, nem a minha mãe. E aí eu olhei assim, para mim, entendi o recado que alguém mandou para mim. E eu repensei aquilo e aquilo começou a me fazer mudar com relação ao que eu estava. Quer dizer, e os amigos espirituais estão sempre nos ajudando. Então essas circunstâncias que parecem, essas pessoas que parecem desprovidas de sorte, como a gente começa a dizer, não são. Elas estão colocando em prática aquilo que já amealharam na existência. Estão sendo exemplos vivos para nós, para que nós, numa situação de adversidade, consigamos ação. Eu não vou reclamar, o pessoal passa tanto e não reclama. Por que eu vou reclamar? Então, são exemplos que vem nos dar, né? É aquela história que costuma se dizer, Deus não vem falar conosco, mas tem um jeito de se comunicar conosco, Deus e Jesus, quanto àquele problema, para a gente ser fortalecido. Então, na realidade, essas pessoas que têm uma má sorte, no nosso ponto de vista, elas são afortunadas. Porque elas são pessoas que já têm uma consciência moral, uma consciência dentro das leis de Deus, dentro das leis de Cristo, que possibilitam dela colocar em prática o aprendizado. E geralmente essas pessoas são felizes, né? Eu lembro de uma história que minha mãe contava, que tinha um casal na fábrica que ela trabalhava, que passava uma fome terrível. Viviam de roupas dadas, remendadas, num frio terrível lá em Portugal, né? Os agasalhos e tudo. E eles viviam rindo, brincando o dia todo na fábrica. Às vezes não tinham nem direito ao almoço para almoçar. Os colegas sabiam, cada um procurava ajudar, porque eles ficavam, né? Mas eles riam brincando, ninguém via aquele casal, e tinha um monte de filhos, e ninguém via aquele casal chorando, se lamentando da sorte. Que maravilha, né? Justamente, aí agora que eu sou espírita, né, e eu posso perceber, foi uma prova que eles escolheram. Então essas pessoas não são provenientes de má prova, mas sim de uma oportunidade de ser exemplo para alguém. Américo. Foi maravilhoso o que a nossa irmã falou, porque ela tocou também no exemplo, né? Porque a resposta dos espíritos, eles são claros para nós, né? Quando eles dizem que as mais das vezes é apenas consequência das vossas próprias faltas. Ou seja, eles não dizem pra gente que é sempre consequência das faltas. Porque quando a gente pega o exemplo maravilhoso que o nosso querido João Batista nos trouxe do Chico Xavier, fica claro que alguns desses espíritos vêm com essas provas escolhidas justamente para nos darem, como a nossa querida irmã Júlia falou, exemplos. Exemplo de fé, exemplo de resignação, porque quando a gente olha para a vida deles e vê o que eles passaram, de coragem, quando a gente olha para a vida deles e vê o que eles passaram, e a gente olha para a nossa vida e fala assim, puxa, eu não tenho nada que reclamar. Então, sem dúvida nenhuma, eles vêm para poder fazer toda a humanidade prosseguir, seguir adiante, evoluir moralmente. Eu me lembro que ao longo desses anos em que eu decidi me dedicar ao trabalho espírita, né, ser um trabalhador, uma formiguinha, como nos dizia Chico Xavier, eu me lembro que a minha vida mudou, e a gente acha assim, mudou para muito melhor? Não. Algumas situações começaram a
ocorrer de bastante dificuldade, que me fizeram em alguns momentos repensar, será que é isso que eu quero para a minha vida? Ficar vivendo um monte de dificuldade, porque parece que eu entrei no espiritismo e está havendo uma dificuldade. É isso que eu quero sim. Por quê? Porque não foi diferente com nenhum desses grandes homens. Imagine nós que somos pequenininhos. A gente viu todos os apóstolos de Jesus o tempo todo sofrendo perseguições, sofrendo dificuldades. A gente viu Chico Xavier, a gente viu os irmãos de outras religiões também, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, ou seja, todos esses que decidem se dedicar de verdade ao trabalho do bem, eles vêm também, escolhem também, além de fazer o bem através dos seus atos, escolhem também fazer o bem através das suas provas. Escolhem passar por aquilo para poder nos mostrar que é possível sim se resignar, é possível sim passar por tudo com tranquilidade, com força e, acima de tudo, tendo coragem, como o João falou, para enfrentar todas essas provas. E ousadia para manter o trabalho do bem, mesmo que as situações sejam extremamente adversas. Nós estamos vivendo no lugar certo, na época certa, no momento certo, exatamente para aprender as normas do bem viver. A nossa sensatez tem que ser cultivada em cada gesto, em cada atitude. É o caso de a gente fazer uma pergunta para si próprio. Nesta determinada situação difícil, como Jesus se comportaria? Se nós não tivermos a capacidade de ter este exemplo, que é o máximo, vamos parar e refletir nos exemplos daqueles que foram seus seguidores, desde os apóstolos até os homens de bem que nós tivemos a oportunidade de conhecer publicamente, que são mundialmente conhecidos. E se não, pelo menos aqueles companheiros nossos de dia a dia, que são anônimos, que não vão virar nome de rua nem nome de praça, mas são pessoas dignas, pessoas de bem, e que anonimamente nos dão exemplos de denodo, de coragem, de trabalho e, acima de tudo, de boa vontade para com o semelhante. São pessoas que sabem amar. Quando nós dizemos saber amar, é porque sabem abnegar-se, sabem doar-se, por mais adversa que seja a condição de vida que tenham que enfrentar. Vamos refletir a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde e nos abençoe hoje, agora, para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que, acima de tudo, saibamos aproveitar a dádiva que todos nós temos, o tempo, para aprender, exemplificar, viver e doarmos-nos. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui, Marta Batista,
o Jefferson na técnica e eu, para darmos prosseguimento ao capítulo 17. E vamos dar início hoje justamente nas instruções dos Espíritos, cuja primeira mensagem é chamada dever, trazida por Lázaro, que é um espírito recorrente aqui nas comunicações. Em diversas obras da codificação há mensagens de Lázaro, e sempre muito importante. Eu, particularmente, pessoalmente, gosto muito desta mensagem. Mas coube a Marta fazer o comentário. Então vamos ver se ela gosta desta mensagem tanto quanto eu gosto. Certo, Marta? Certo, eu gosto demais e aceito a ajuda dos universitários. Com certeza. Vamos lá, então. Estudar, refletir sobre essa mensagem do capítulo 17, Sede Perfeitos. É a primeira instrução dos Espíritos, o dever. Chegou em Paris em 1863, através de Lázaro. Vamos ver então o que ele nos fala sobre o dever, porque quando alguém fala em dever, a ideia que a gente tem é aquela ideia da perspectiva material, do ponto de vista material, né, que você é obrigado a fazer alguma coisa, não porque realmente você concorde e ache que aquilo é pertinente, é importante, e sim porque alguém está te obrigando a fazer e você faz porque não tem jeito. Não é essa a proposta do dever trazida por Lázaro. E nós vamos entender e ver e constatar o quanto o dever é algo maravilhoso, né? Porque nós temos até implicância com o dever, desse ponto de vista material. Mas do ponto de vista espiritual ou moral, nós vamos verificar que é algo maravilhoso e que nos auxilia a crescer, a evoluir. Vamos lá então ver o que ele nos diz. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar, e depois, obrigação moral diante dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos atos mais elevados. Quero falar aqui apenas do dever moral e não do que as profissões impõem. Quer dizer, olha que coisa interessante. Ele está fazendo o quê? Aquilo que Jesus determinou. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso aí. Né? Porque ele diz, não quero falar dessa obrigação, desse dever material que tem o ponto de vista social, do profissional, né? Não, eu quero falar apenas do dever moral, que é determinado por quê? Pelas leis divinas. Então, ele segue dizendo, o dever é muito difícil de ser cumprido na ordem dos sentimentos, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. Olha que coisa! O dever íntimo do homem depende do seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esta guardiã da integridade de caráter, o adverte e o sustenta, mas frequentemente se mostra impotente diante dos falsos argumentos gerados pela paixão. E aqui ele faz, nessa minha edição, tem uma nota aqui de rodapé falando sobre o que significa o aguilhão. Ele diz aqui, aguilhão, ponta de ferro, ferrão, colocado em uma das extremidades da aguilhada, vara comprida com que se instiga o boi, cravando-lhe o aguilhão para fazê-lo caminhar na direção certa. Então, o aguilhão é aquilo que espeta, né? Que nos espeta, e esse espeto é justamente dando a entender, trazendo a conotação de que é algo para que você continue caminhando. Olha, isso daí está te incomodando, então não para, caminha, progride, evolui, né? Em todos os sentidos da ideia de caminhada, né? Então, o que a gente tem que ver aqui? O dever, do ponto de vista material, ele significa você estar obrigado a alguma coisa, a fazer, ou a pensar, ou a escolher,
mas sempre com a conotação material. Quer dizer, aquela que está ligada às leis humanas, aquele que está ligado às questões profissionais, sociais, né? É isso que é do ponto de vista material. Por isso que muitas vezes nós não nos sentimos obrigados a fazer, a realizá-lo, né? Porém, com certeza, como ele quer nos falar sobre o ponto de vista do dever moral, nós já devemos começar a pensar diferente, vamos analisar. Então, quem vai guiar o dever moral? As leis divinas, como ele diz aqui. Ora, nós então entendemos, né, que a criatura, ela para com Deus, a sua obrigação moral para com Deus, e para consigo, como ele nos disse, para com o próximo, logicamente que é algo que vai surgir e vai ser determinado pela tua consciência, na qual todas as leis divinas estão inscritas. Ora, quando alguma coisa, e ele vai dizer isso mais adiante na mensagem, quando alguma coisa que você deve fazer, que você está na dúvida se deve ou não, a tua consciência te convocar a uma reflexão, começar a te incomodar como um aguilhão, como espetadas, né, na cabeça, é algo que você tem que começar a pensar. Isso é a minha consciência, porque as leis divinas estão gravadas nela e ela está me dizendo que eu devo fazer uma reflexão mais profunda sobre aquele tema ali. Então, é a consciência nos auxiliando para que nós comecemos a refletir e até mesmo termos uma sinalização dizendo, olha, aí é para que você faça alguma coisa. Não vai poder cruzar os braços nesse caso, porque é algo sério e que você precisa fazer. Eu vou até acelerar aqui, depois eu volto, retorno para os parágrafos anteriores. Ele nos diz o porquê que nós devemos fazer isso. Ele diz, o dever é o mais belo adorno da razão. Ele nasce dela como o filho nasce da sua mãe. O homem deve amar o dever, olha, não porque ele o preserve dos males da vida, porque a nossa tendência é essa. Não, eu estou me prevenindo aqui para que eu não sofra, para que eu não tenha mais tristezas. Não, ele diz, não pense no dever dessa perspectiva, nessa perspectiva. Ele diz, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, ou seja, bobagem. Não é essa linha de raciocínio que você tem que fazer, porque os males da vida vão acontecer porque aqui é um planeta de expiações e de provas. Provas são aqueles aguilhões que nos fazem andar para frente, caminhar em direção ao progresso. Então, não é por isso que vocês devem pensar que o dever e devem amá-lo e realizá-lo. Mas porque ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Olha que coisa mais linda e mais perfeita. Quer dizer, esse dever que a nossa consciência começa a nos cutucar como se fosse um aguilhão, e aí a gente sabe que tem alguma coisa ali, né, que nós precisamos, tem um sinal vermelho piscando para nós, para que a gente observe que ali tem algo importante, é justamente a realização do dever vai te dar o vigor necessário para a alma, para que você cresça, você se desenvolva o suficiente. Então, com certeza é como se fosse um motor. Cada vez que você realiza o teu dever, você é como se tivesse um motor te empurrando para frente. Olha que coisa maravilhosa, te dá vigor necessário para o desenvolvimento. Claro, quer dizer, se você não tiver vigor, você não caminha. Não é assim que a gente funciona com as nossas pernas e até mesmo com os braços? Se a gente não tiver vigor muscular, nós não conseguimos caminhar. E o vigor da alma é justamente a realização dos deveres. Não é, Antônio? É certo, Marta. Eu, como falei aqui, que eu gosto muito desta mensagem. Sim. E o que mais me marcou quando eu li aqui pela primeira vez
logo aqui no segundo parágrafo, Sim. quando ele fala que na ordem dos sentimentos, que nós temos diversos sentimentos, né? Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por ele se achar em antagonismo com as seduções do interesse do coração. O que ele quer nos dizer? Eu tenho que cumprir meu dever moral, não importa que tipo, é um dever moral que eu preciso realizar. Mas por que é difícil de eu cumprir esse dever moral? Porque esse dever se choca sempre com as seduções que eu tenho. Isso. Seduções dos meus interesses pessoais, seja materiais, seja de ordem moral, de qualquer ordem, e os interesses do coração. Às vezes o problema é do coração. Então, eu posso ter meus interesses e o coração. Qual é, por exemplo, um interesse meu que dificulta de eu cumprir o dever? Ora, a pessoa às vezes tem que cumprir o dever que ele é uma pessoa que toma conta do cofre do dinheiro. O dever dele é tomar conta, zelar por aquilo. Mas ele tem interesse no que tem no cofre. Então, há esse antagonismo entre ele cumprir o dever e a tentação que é o dinheiro que está no cofre. Agora, quando é que o coração está em antagonismo com o dever? Muitas vezes eu tenho que cumprir o dever, mas o meu coração não deixa eu cumprir o dever. É quando, por exemplo, o meu filho comete uma coisa errada. O meu dever, qual é o meu dever? É denunciá-lo, como qualquer pessoa. Mas é o meu filho. Então, o meu coração me impede de realizar o dever. Por isso que é difícil. As tentações materiais, nossos interessezinhos, impedem que a gente cumpra o dever. E o nosso coração, que seria uma coisa maravilhosa, eu estou atendendo o interesse do coração, mas o coração está em antagonismo com o sentimento do dever que está acima disso. Claro. Por isso que nós estamos aqui nessa marcha lenta ainda, porque nós estamos sempre tentados pelos interesses da vida do dia a dia e pelos interesses do nosso coração. Sem Foi dúvida. isso que me marcou. Quando eu li isso aqui, eu Sem me apaixonei dúvida. por essa mensagem. Não é à toa que lá na questão 895 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o que dificulta, que impede, né, que atrasa o crescimento, o progresso. E ele diz, depois do egoísmo e do orgulho, o interesse pessoal. É justamente isso. Ele impede que a gente cumpra o dever, que Isso. qualquer coisa. Exatamente. O nosso interesse impede. Claro. É uma briga que há entre nós, entre os interesses nossos, sejam materiais, seja do coração, e as virtudes. Isso. Os sentimentos bons. Há essa luta dentro de nós. Só que nós somos avisados Isso. pela consciência, isso. Avisa, mas a gente passa por cima. Exatamente. Então, voltando lá para o início, ele diz, o dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. Mas como determinar esse dever? Onde começa? Onde termina? Então, como nós acabamos de falar ainda há pouco, é claro que você tem que observar se aquilo vai atender um bem maior. Esse bem maior está aqui explicadinho por ele. Ele nos diz onde começa, como determinar o dever e onde termina. E ele diz, numa frase, está em itálico, até muito bem colocado, né? Porque é importante que a gente preste atenção nessa resposta. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Ou seja, claro que se você vê que aquilo é para um bem maior, ele vai atender a felicidade e a tranquilidade do nosso próximo. Ele não vai ameaçá-la. Então, toda vez que a gente estiver diante de algo que nós estamos em dúvida, é dever, não é dever? Será que eu devo partir para uma outra decisão? Estou na dúvida. Faça essa pergunta. Isso que eu vou fazer, se eu não fizer, eu vou prejudicar alguém? Eu vou ameaçar a felicidade de alguém? Eu vou ameaçar a tranquilidade de alguém? Se a resposta vier sim, vai ameaçar, claro que aquilo ali é um dever que você realiza. Então, é assim que essa instrução, inclusive, é didática.
né, sobre todos os pontos. Né? Ele explica didaticamente tudo. De um modo geral, as instruções são todas assim. Né? E tem umas que são mais do que outras. E ele diz, e termina no limite que não desejarias. Olha, eu achei isso. Termina no limite. Peraí, tem um limite. Olha que coisa fantástica. Às vezes a pessoa vai, e aí acaba comprometendo saúde, comprometendo até a tranquilidade de outros, no caso a família. Então você tem um limite também para isso. Tem um limite. Olha como ele pensa no amor a si. Ele traz essa realidade do amor a si próprio. Que você tem que amar o próximo, a Deus, mas tem que amar a si também. Dessa forma, o limite é justamente onde, termina onde, naquilo que você não desejaria ver transposto por ninguém em relação a vós mesmos. Então, peraí, se eu cheguei nesse ponto aqui, será que a pessoa já não está abusando? Porque, de fato, isso acontece. Né? Nós somos imperfeitos e muito egoístas. Então, muitas vezes, só pensamos em nós. Então, você reflete, raciocina, verificando. Se isso fosse transposto e chegasse nesse patamar aqui determinado, Y, em relação a você mesmo, será que você acharia correto? Se você observar e tiver uma resposta, não, eu não acharia. Então, não é correto, esse é o limite, onde deve terminar o dever, para que ele não seja excessivo e subserviência. Né? Você pode até ser totalmente voltado para atender e realizar tarefas para Deus. Mas, quando se trata do ser humano, que o dever aqui geralmente é em relação ao teu próximo. Claro que você precisa ter um limite, sim. Porque senão você vai ser subserviente e não estará evoluindo dessa forma. Você estará evoluindo caso você faça o que é necessário, exatamente, nem mais nem menos. E ele segue, Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, quer dizer, democratizou esse estágio de provas necessário que nós temos que passar. Sofrem pelas mesmas causas, ignorantes, instruídos, pequenos, grandes, todos, para que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe em relação ao bem, infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previsão de Deus, que deseja que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando a ignorância dos seus efeitos. Quer dizer, é importante que a gente verifique também mais esse detalhe em que ele nos mostra essa aparente, né, e é uma real democracia, quando a dor se estabelece para todos, é justamente como ele diz aqui, uma sublime previsão de Deus que deseja que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não aleguem ignorância ao cometerem o mal. Muito interessante, é fantástica essa mensagem. Eles pensam em tudo, na justiça divina, para que você não seja usurpado, em todas as especificidades que envolvem o dever. E ele segue, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É verdade, porque é uma luta. Você justamente tem que colocar de lado interesses pessoais em detrimento de fazer uma coisa maior que auxilia e atende a um número maior de pessoas. E ele diz, é austero e dócil, pronto a dobrar-se as mais diversas complicações. É austero no sentido de que ele sabe, a consciência dele diz, faça, isso é o seu dever. Mas é dócil porque é tudo feito em nome do amor, da caridade e para o bem das pessoas. E ele diz, pronto a dobrar-se as mais diversas complicações,
permanece inflexível diante das suas tentações. Quer dizer, o dever, como um conceito, ele não sofre, ele não é flexível por conta das tentações. Ele permanece ali firme. Ele sabe por quê. É fruto da nossa consciência, na qual todas as leis divinas estão ali inscritas. Então não tem erro. E ele segue dizendo: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. A si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo adorno da razão. Ele nasce dela, como eu já li esse parágrafo, mas eu vou repetir, porque ele é importante que a gente grave. O homem deve amar o dever não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque o dever dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. E o que nós queremos? Queremos evoluir, queremos progredir, porque ao mesmo tempo que você evolui, você não sofre, sofre menos, cada vez menos. Então, não que você vá fazer o dever pensando no mal que você vai evitar, mas sim porque, com certeza, conforme você evolui, é automático, você vai sofrendo cada vez menos. Embora você tenha, como ele chama a atenção aqui, a questão da luta, né? As angústias da luta, mas são angústias por uma boa causa. Não é mesmo, Antônio? Sem dúvida, Marta. Cumprir o dever para consigo mesmo, porque, como você falou logo no começo, não é um dever imposto por a sociedade, por uma pessoa hierarquicamente superior a você. Não é, tem que cumprir, você vai cumprir, que é o seu dever, mas está sendo imposto. Não, este dever é para consigo mesmo. Isso. É você que se impõe esse dever, né? É uma questão do seu caráter cumprir o dever. Por isso que torna-se muito difícil, porque nós somos o tempo todo tentados para não cumprir o dever. E quando cumprimos o dever, como ele fala aqui logo no começo, não recebemos aplauso nenhum. Você às vezes cumpre o dever silenciosamente, e ninguém às vezes fica sabendo, ou se sabe não aplaude. Mas quando você não cumpre o dever, você é aplaudido e incentivado. Não, você estava certo, não devia aceitar mesmo, não. Você fez bem em revidar. Quer dizer, você não cumpriu o seu dever, é aplaudido. Isso. Por isso que é difícil você cumprir o dever. Às vezes tem que cumprir o dever e ficar calado. Porque se você mostrar que cumpriu o seu dever, vai ser achincalhado. Exatamente. Vai ser chamado de bobo, de otário. Não precisa fazer, ninguém estava vendo. Então é complicado. Por isso que eu considero essa mensagem aqui um marco nas decisões que nós temos que tomar se queremos realmente nos transformar em homens de bem. Sem dúvida. Como ele diz aqui no item 3, se quer ser homem de bem, tem que cumprir o dever para consigo mesmo. E é extremamente difícil, que serve para mim essa mensagem como um consolo, porque quando eu não cumpro, eu não tenho força suficiente para cumprir, eu vejo, bom, realmente não cumprir, porque realmente é muito difícil. Não foi só por uma negligência simples da minha parte, não. Realmente era uma coisa, um interesse muito grande, o coração falou muito mais alto e eu fraquejei, porque não é fácil cumprir o dever, Marcos. Sem dúvida. E só para a gente terminar, porque estamos já sem dúvida nenhuma, vamos ter que terminar. Vamos ter que terminar. É só a gente verificar aqui que ele traz mais um subsídio para a gente entender o porquê que devemos realizar o dever. Porque quando você cumpre a obrigação moral de cumprir o dever, deve refletir as virtudes do eterno, que não aceita um esboço imperfeito. Então, nem termina a frase, mas a gente então fica com isso na mente. Claro, porque a virtude reflete toda a perfeição de Deus quando ela é cumprida. Claro, sem dúvida alguma. Vamos ficando então por aqui hoje, meus amigos, desejando a vocês votos de muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.